Maracanã. Então vamos lá, começar com o Flamengo, porque o jogo já está aqui no fim do corredor aqui. Último dia de preparação do Flamengo para esse duelo contra o bom time do Racing. É assunto para o Rodrigo Jufo. Aqui no Flamengo, portões fechados antes da decisão contra o Racing pela semifinal da Conmebol Libertadores. A grande vitória contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro já ficou para trás. O foco rubro-negro é 100% na competição continental. E o técnico Felipe Luiz já tem umas dores de cabeça, pensando na equipe titular rubro-negra. O zagueiro Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo direito, numa dividida com o Vitor Roque na partida contra o Palmeiras, e ainda está entregue à fisioterapia. A ideia do staff rubro-negro é ter Léo Ortiz 100% para a partida de volta na Argentina. Então, ao lado de Léo Pereira no Maracanã, deve atuar Danilo, que entrou na vaga de Léo Ortiz no jogo contra o Palmeiras e foi muito bem avaliado tanto pelos torcedores rubro-negros quanto pela comissão técnica. Já no meio de campo, Eric Pulgar retornou recentemente de lesão, ainda não está 100% fisicamente, e o volante Saúl ainda segue com dores no tornozelo, vem atuando no sacrifício nesses últimos jogos por conta da importância do calendário rubro-negro. Uma novidade ao lado de Jorginho, então, pode ser Nicolas de la Cruz, que ficou de fora da partida contra o Palmeiras, não ficou nem no banco de reservas, está 100% fisicamente e pode, então, atuar ao lado do Jorginho na equipe titular do Flamengo. Duelo contra o Racing anima os torcedores pelo histórico do rubro-negro na Libertadores contra argentinos. São 27 jogos, 14 vitórias e apenas 4 derrotas. Um histórico que anima pensando em uma vaga na final da Libertadores. O Racing é um time grande da Argentina, que ele lá no seu estádio são muito fortes, é um estádio muito grande, muito bom. Mas a gente tem o nosso jogo em casa também, que tem que tentar fazer a diferença para ir com certa tranquilidade lá na Argentina. O Flamengo conta muito com o apoio do torcedor, que mais uma vez esgotaram os ingressos. Vão ser mais de 70 mil rubro-negros empurrando o Flamengo rumo à final da Libertadores e quem sabe conseguir uma boa vantagem na partida de ida no Maracanã. Obrigado, Jufo. Tá aí, então se cuida, Racing, porque o Flamengo, em 20 jogos como mandante desde a Libertadores de 2022, tem isso aí, ó, 90% de aproveitamento, fez 45 gols e levou 9. Foram 18 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Únicas 2 derrotas para o Central Córdoba Grupos em 2025 e Penharol quartas em 2024. O torcedor rubro-negro bate na madeira e fala, sai para lá. Mas o que o torcedor se lembra bem e quer evitar é o que aconteceu no jogo de ida contra os Estudiantes, né, Elton? Porque fez 2-1 e aí foi aquele sufoco em La Plata, foi só nos pênaltis que o Flamengo conseguiu avançar. Então uma vitória, tem que ser uma vitória por uma margem de gols boa. É isso que o Flamengo tem que buscar nessa semifinal, jogando primeiro no Rio, Elton? Sim, Edu, mas é um adversário, eu diria que é um adversário muito mais difícil do que o adversário das quartas de final, né? Não que o Estudiantes não tenha sido, mas o Racing é um time muito mais equilibrado e é um time muito difícil de ser batido. É claro que a vantagem precisa ser feita em casa, mas olhar para o adversário que está do outro lado também traz um pouco de cuidado, né? Ao se colocar que uma vantagem larga, né, pode ser feita jogando no Maracanã. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, um dos mais complicados do Flamengo na temporada. O Jufo trouxe aí, né, uma possível escalação, e a gente sabe que parte muito, né, desse princípio do Flamengo ter intensidade, e mesmo que seja o Danilo ou o Léo Ortiz, a fase de construção ela continua a mesma, mas a questão é olhar como o Flamengo vai jogar contra o Racing pensando nessa intensidade, do perde-pressiona, de recuperar a bola no campo de ataque, e possivelmente ter o Luiz Araújo e o Samuel Lino, né, abrindo o campo e prendendo os laterais do Racing, tendo o Jorginho, né, fazendo essa construção, já que se o Pulgar for titular, o Jorginho tem até um pouco mais de liberdade para funcionar como segundo homem de meio campo, se aproximar do Arrascaeta, você ter mais gente criando no meio campo para esses 3 da frente decidirem, porque o Pedro decide, o Samuel Lino também no 1 contra 1 decide, o Luiz Araújo quando corta para dentro para finalizar
decide também. Então é uma equipe que, se encontrar esse equilíbrio, Edu, no mínimo parte na frente contra um adversário muito difícil. Se a vantagem vai ser larga, a gente não sabe. Eu acho que é uma semifinal de Libertadores contra o atual campeão da Sul-Americana, contra um time que é muito forte, que é uma equipe que fora de casa também mostra equilíbrio, mas que vê também do outro lado, né, um Flamengo muito forte no Maracanã e um time pronto para, quem sabe, né, chegar a mais uma final de Libertadores. Time do Maravilha Martínez, que é o artilheiro. Léo Ortiz, põe na tela, por favor, a gente conferir aqui sobre a situação do zagueiro. Muito importante, 41 jogos, terceiro que mais jogou no Flamengo, 164 rebatidas, 36 interceptações, 21 bloqueios de chutes, 144 duelos aéreos, 161 posses recuperadas, ainda 2 gols e 2 assistências. Ele é primeiro em quase tudo isso aí. E olha o pulão que ele dá, Elton. Tem a imagem dele no treinamento físico. Saiu bem do chão, hein? Parece inteiro para jogar, por essa foto, pelo menos. É muito importante a participação dele nesse jogo? Eu acho muito importante. É claro que o Danilo é um cara que traz também essa qualidade. O Danilo é lateral. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários. Muita gente vai dizer, parou pra falar. Tem que falar, né, pessoal? Senão vocês não se inscrevem. E aí o canal não cresce, beleza? Muito obrigado por vocês estar aqui no vídeo. E vamos continuar com o vídeo, mas eu peço vocês mesmo que deixem seu like aí pra fazer esse vídeo chegar pra mais pessoas, beleza, pessoal? Tamo junto aí, vamos continuar com o vídeo. Lateral de origem, mas jogou muito como zagueiro também na Juventus, até numa linha de 3. Mas acho que o Léo Ortiz ele tem essa qualidade na saída de bola, no jogo aéreo ofensivo também, no jogo aéreo defensivo até mais do que o Danilo. E é um jogador que, junto com o Léo Pereira, consegue formar uma dupla que se complementa muito bem, né? Porque um destro e um canhoto, um que sai para proteger o Emerson Royal, o outro para proteger o lateral que jogue, né? Nesse caso pode ser o Alexandro. Tem o próprio Alexandro, né? Que pode funcionar ali como um zagueiro pela esquerda e reforça um pouco esse sistema defensivo. Eu gosto muito do futebol do Léo Ortiz, né? Eu acho que é um cara que evoluiu muito na carreira e mostra que realmente tem algumas valências importantes que fazem desse sistema defensivo do Flamengo não só eficiente, que o Flamengo tem uma defesa quase intransponível no Campeonato Brasileiro, mas também na fase de construção tem um zagueiro que tem qualidade. Qualidade que o pai dele teve também jogando com a bolinha nos pés, viu Edu? De família, a família Ortiz que tem essa qualidade também com o futebol, com o futsal, como o Ortiz foi um grande jogador e como seu filho Léo Ortiz também é. Bem lembrado. Bom, vamos falar do outro lado. Contrato somente até junho de 26, ou seja, caminha aí para os últimos 6 meses de contrato, pode assinar pré-contrato com quem bem entender, e a ideia dele passa por não permanecer na Turquia. Essa é uma das novidades, uma das informações, para além da falta, eu não diria de adaptação, até porque ele passou pelo Besiktas e é ídolo recente do Besiktas. A questão é que o futebol do Talisca no Fenerbahçe não tem funcionado. Ele ficou muito chateado com a saída do José Mourinho, que foi para o Benfica. Foi o Mourinho que pediu a sua contratação e pouco tempo depois o Mourinho foi mandado embora. Então o Talisca não está feliz e contente na Turquia. Perdeu o treinador que o contratou. O contrato é curto e sim tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Se é o Flamengo, vou tentar descobrir. O que eu posso dizer é, recentemente entrevistei o Talisca ainda nos tempos de Arábia Saudita. Ele dizia tranquilamente que sonha voltar ao futebol do Brasil. Tem o sonho, inclusive, por exemplo, de jogar no Corinthians. Não significa que o Corinthians tenha interesse e que vá tentar. Mas um dos sonhos dele, ele que foi revelado pelo Bahia, era reforçar o Corinthians. Mas claro que o Flamengo, se porventura demonstrar interesse, aí é outra história. Eu vou tentar descobrir sobre o Flamengo. O que eu posso dizer sobre o Flamengo, o que ajuda a traçar um panorama aqui, o Talisca, quando vai para o futebol português, europeu, em 2014, é contratado através de José Boto. O José Boto era o diretor do departamento de scouting do Benfica e foi ele que, entre aspas, juntamente com o Jorge Jesus, os dois descobriram o Talisca no futebol brasileiro. O Talisca depois foi transformado quase como um volante pelo Jorge Jesus, mas foi o Boto, foi o olho clínico do Boto que descobriu o Talisca no Brasil. Então, obviamente que existe ali, assim, um eventual, eu não diria interesse, mas um conhecimento muito forte do Boto em relação ao Talisca. Agora, se o Talisca ficar livre de fato,
Se descer o salário e se mostrar disposto a fechar com o Flamengo, o Boto vai pensar, vai avaliar e vai olhar lá para trás para aquele jogador que ele descobriu ir bem no Bahia. O telefone a gente sabe que ele tem. O telefone do Talisca, o Boto tem. É interessante esse bastidor que o Bruno Andrade traz pra gente. É legal, eu também recentemente estive com o Talisca e até brinquei com ele. Falei, aí, fazer umas músicas lá com Memphis e tal, ia ser legal. Ah, é? É. E ele falou que a torcida do Corinthians tem muito carinho por ele nas redes sociais. Ele é músico? Ele é isso? músico, o Sabia. Talisca. Canta bem, inclusive. Ah, ele é rap, igual o Memphis? Inclusive, ele tem um outro nome artístico, não é Talisca. Esqueci agora qual que é o nome. Você lembra, Bruno? Deixa eu ver aqui. Não lembro, mas eu procuro isso já. Eu não lembro, mas eu procuro Ele aqui. tem um nome artístico. Quando vocês procuram aí, eu digo o seguinte, não podemos descartar também o Bahia, tá? Porque a terra natal dele, Spark. ele é o Spark, pode crer. Spark é o nome Ele é o do Spark, é o nome artístico dele. Spark. Com disco, gravado e tudo mais. Mesmo que lançou seu primeiro álbum, Notas, em maio desse ano, de 2005. 2025. 25, E assim, o Bahia também nutre um desejo pelo Talisca. Então, assim, o Bahia seria um concorrente do Flamengo, de Corinthians e tal, se o Talisca decidir voltar ao futebol brasileiro. Do Palmeiras lá em Guayaquil, na altitude, o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã. Jogo difícil, e para esse duelo, o Felipe Luiz já tem o provável time. E tem também o Homem de Ferro no Flamengo. Não é possível. Léo Ortiz tem que ser estudado. Homem de Ferro. E a gente vai falar sobre isso. E tem também a torcida do Racing prometendo invadir o Rio de Janeiro. Bastante. Vamos para as informações. Eu vou falar sobre a torcida do Racing. Porque no último vídeo a gente falou sobre a torcida do Flamengo, da festa. Sejamos justos. Vamos falar também do adversário. E a torcida do Racing chegará com 100 ônibus ao Rio de Janeiro para o jogo contra o Flamengo. Os 4 mil ingressos dos argentinos foram esgotados rapidamente e terá um esquema super especial de segurança, porque a gente sabe que os argentinos eles gostam de fazer uma bagunça. Serão disponibilizados 85 ônibus com o escolta do BEP, da Polícia Militar, para levar os argentinos ao estádio. E a Conmebol e a Prefeitura do Rio irão promover uma fanfest para os argentinos no Terreirão do Samba, no centro do Rio, onde eles vão ficar concentrados. Haverá barracas e food truck com comida e bebida. Todos os 71.073 ingressos dos jogos já foram vendidos, ingressos esgotados. Os portões do Maracanã vão abrir às 5h30 da tarde, 4 horas antes de a bola rolar, até para evitar confusões ali no redor do Maracanã. Vamos falar agora do Léo Ortiz, Homem de Ferro. Galera, o que está acontecendo, assim, está chamando a atenção de muita gente no Flamengo, sobretudo o departamento médico. Por quê? O Léo Ortiz ele teve uma lesão muito preocupante no tornozelo no jogo contra o Palmeiras, tanto é que ele foi levado para o hospital. Vocês vão se recordar disso, com suspeita de fratura. Não teve fratura, também não teve problema no ligamento, não teve nada, teve muitas dores. E aí existe a expectativa de ele ficar ali pelo menos uma semana, 7 a 10 dias, longe dos gramados. Porém, segunda-feira, ele se reapresentou muito bem. Na terça-feira, ontem, treinou no campo com os demais companheiros uma parte da atividade e, teoricamente, tem chance de jogar, de ser relacionado e jogar. Gente, é um Homem de Ferro. Eu conversei com uma pessoa do Flamengo que brincou com essa situação, falou, Venê, não é o Léo Ortiz, é o Homem de Ferro, porque o tornozelo dele, como ficou? Ele saiu com o tornozelo imobilizado do Maracanã. Então, ele não tinha condições nem de pisar direito no chão. E aí, na quarta, já vai para um jogo difícil assim para pegar o Racing. Eu acho que isso é achismo, ainda não é informação, até porque eu vou ser franco. Estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite, nesse momento à noite, tá? Depois do último treino, depois de fazer tudo. E aí, ele treinou. Eu acho arriscado botar o Léo Ortiz nesse jogo. Eu acho melhor, se ele for relacionado, fica no banco de reservas e aí preserva esse jogador para o jogo da volta, lembrando que tem um Danilo à disposição e a gente sabe que o Danilo pode dar conta do recado sem sombra de dúvidas. Mas, brincadeiras à parte aí, Léo Ortiz, o Homem de Ferro. E o provável time do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz ou Danilo,
Léo Pereira e Alexandro, Pulgar mantido como primeiro volante, Jorginho, segundo volante, Arrascaeta, Luiz Araújo pelo lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo e Pedro centralizado. Samuel Lino, 10 jogos que ele não faz gol. Gente, vamos lá. Repito, o Samuel Lino não foi um jogador contratado pelo Flamengo e nem a pedido do Felipe Luiz para fazer gol. Ele não vai ser esse jogador. Embora ele tenha perdido um gol na cara do goleiro contra o Bahia, e eu repito, um atacante do nível dele, um atacante do nível Flamengo não pode perder uma chance como aquela, mas ele não é um jogador que vai ser artilheiro com a camisa do Flamengo. Ele é um jogador, taticamente falando, que o Felipe Luiz gosta bastante. E no jogo contra o Palmeiras ele foi muito importante. Muito, 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 muito importante. Fazendo a recomposição defensiva. É isso que o Felipe Luiz pede a ele. É óbvio, repito, ele não pode perder oportunidade como perdeu contra o Bahia. Mas dizer que ele é bagre, que não vale, que tem que ir embora, que contratação deu errado, não sei o quê. Gente, quem fala isso, com todo respeito, não acompanha o futebol na essência. Olha apenas planilha, números. E não dá para você assistir futebol olhando só números. Pega o jogo do Coutinho contra o Fluminense na segunda-feira. Gente, o Coutinho jogou muita bola. Pega os números. Ele não fez gol, ele não fez assistência. Se joga ou não joga, a pessoa no WhatsApp deu aquele emoji com 3 risadas e mandou assim, segredo. A minha humilde interpretação, juntando com a informação do André Hernan e depois a minha, é que é muito provável que o Flamengo tenha hoje à disposição o Léo Ortiz. Então, basicamente lá atrás, lembrando, né, quando a gente tentou descobrir pormenores, detalhes da lesão, distensão no estiramento, no músculo do tornozelo, etc., não vou dar um prazo. O Flamengo nunca deu um prazo. O Hernan perguntava de prazo, não dava um prazo. Eu perguntava de prazo, não dava um prazo, porque a gente tinha aquela discussão, é grau 1, é grau 2, e todo mundo dizia, não temos previsão. Juntando agora com essa palavra segredo, para mim passa muita mensagem de que o Léo Ortiz fica à disposição do Felipe Luiz, o Bruno. Isso é uma boa notícia, então, porque como o Bruno Andrade falou, a gente depois daquela primeira avaliação falava em 2 semanas, 4, eventualmente até 8 semanas, o que seria péssimo. E o mais importante, o Léo Ortiz quer jogar. O Léo Ortiz quer jogar. Se depender dele, Léo Ortiz tá lá no 11 titular do Felipe Luiz. Se eu sou o Felipe Luiz, você é o Léo Ortiz. Sim. Léo, e aí, vamos pro jogo? Tô pronto, professor. Sério? Bora. Sim? Fui pro treino ontem e sabe aquele momento de registro dos fotógrafos e tal, videomaker, não sei o quê? O Léo Ortiz chegou no campo ontem pulando, dando saltão. Então vai pro jogo, gente. O Léo Ortiz quer jogar, mas ainda não está totalmente definido. Uma avaliação. Como o Bruno falou, né? Falando com uma fonte lá do alto escalão do Flamengo. Segredo. E isso faz parte do jogo. Isso faz parte daquela coisa de você... A dúvida. Porque o Léo Ortiz... Vamos lá. O Léo Ortiz é um jogador muito importante do Flamengo e ele é muito bem visto assim pelos adversários. É um cara que... Seleção. Sim, é um cara que vira e mexe cotado no futebol europeu. É um jogador que pro mercado europeu é espetacular, porque além do desempenho, ele é um cara que tem passaporte, então ele é comunitário. Então, assim, não precisaria ser estrangeiro, não ocupa vaga de estrangeiro. Mesmo com a idade... mas o Léo não é mais aquele moleque de 22, 21, 19 lá que os grandes times gostam de contratar. Mas o Léo tem um mercado muito forte no futebol europeu e no futebol italiano. No futebol italiano também. Você quer completar, Bruno Andrade? E olha, tem uma pergunta aqui, da Simone, envolvendo outro... Simone Ferreira mandou aqui, envolvendo outro semifinalista, que é o Palmeiras. Ela pergunta, é verdade que tem linha de passe aqui na ESPN, no Disney Plus e também aqui no YouTube da ESPN, tá? Olha lá, Mengão vai atropelar. Virou, hein? 44%. 3 gols do Pedro hoje, mandou o Walter Queiroz. O Heitor Matos diz que o P9 deixa 2. Vamos São Paulo diz que vai ser 4-1 Flamengo. Aliás, só uma atualização. Última chance aí de dar o like pra gente destravar a informação do Bruno Andrade, tá? E envolve o Flamengo. Olha só essa nota aqui. O Flamengo ainda não se pronunciou sobre a decisão ali da Justiça, mas tem a nota da Associação dos Familiares de Vítimas do Incêndio do Ninho do Urubu. Então, a nota, claro, é longa e está lamentando o que aconteceu. E diz que a
a associação vai seguir em busca de justiça e na esperança de que a decisão seja revista. E assim reitera o seu pedido de que o processo seja acompanhado com rigor pelos órgãos de recurso para que a sociedade receba a mensagem de que tais condutas não ficarão impunes. Tá? Aos torcedores do Flamengo e todos que amam o futebol e as crianças, a associação faz um apelo que a paixão pelos clubes se traduza também em compromisso com a vida. Então é a associação já lamentando a decisão da justiça em primeira instância. Palpite para o jogo de hoje, você tem, André Hernan? Pedro vai fazer um gol, certeza. Eu falei aqui ontem que o Galo Mineiro ia ganhar os 2 jogos, né? Ontem foi um empate com sabor de vitória, então acertei. Não sou o pai Vicari, mas eu acertei. Não, eu não entendi. Eu falei que o Atlético Mineiro ia ganhar os 2 jogos. Tá, ontem mas foi um empate com sabor de vitória, então não errei. Moralmente tá valendo. Não sou o pai Vicari, mas eu acertei. Foi bem. E hoje? Hoje, 2-0 no Racing. É difícil. 2-0 pro Flamengo? 2-0 do Flamengo no Racing, o Pedro fazendo um gol. Eu vou de 2 para o Flamengo, 1 para o Racing. Racing mete um gol, então? 2-1. Maravilha Martínez? Não tive essa visão ainda, mas eu vou de 2-1. Você, Bruno Andrade? 1-0 Flamengo, joga Léo Ortiz e o gol é do Arrascaeta. Fala, nação. Pessoal, vamos falar aqui a escalação, né? Revelada pelo GE. Flamengo que encara o Racing aí. Jogo de ida pela semifinal aí da Copa Libertadores, hoje às 9h30. 9h30 da noite no Maracanã, né? Transmissão da Globo, né? Canal aberto aí. O retrospecto do confronto é bastante equilibrado. São 6 vitórias do Flamengo, 6 empates e 5 derrotas. Foram 27 gols a favor e 27 contra. Peça muito equilibrado mesmo, velho. O último triunfo do clube da Gávea foi na fase de grupo de 2023, quando o Flamengo venceu em casa e empatou fora, né? Quem avançar neste confronto enfrentará o vencedor de LDU e Palmeiras, claro, né? Na final, né? Deixa eu só tirar um print aqui, pessoal. Depois de uma fase de grupos, né, irregular, o Flamengo despachou o Internacional. Mas é isso que eu falo, né? O Flamengo fez a fase de grupos irregular, mas depois se consertou. Agora eles pegam o primeiro jogo, a fase de grupos, e colocam o segundo jogo fora de casa. Isso aí dá um prejudicado, porque seria bom o Flamengo jogar primeiro fora e depois em casa. Na minha visão, sempre é melhor assim, né? Aquele ditado, em casa a gente conversa. Já o Racing, né, também foi em primeiro lugar no seu grupo com 13 pontos, e por isso ele vai fazer o segundo jogo em casa, né? E vamos ver aqui a escalação, né? O Flamengo chega à semifinal com o elenco praticamente toda à disposição para o confronto da Libertadores, depois de sair lesionado contra o Palmeiras. Léo Ortiz vai jogar, tá recuperado. Agora não sei se o Felipe Luiz vai colocar logo ele. Provavelmente eu esperaria um pouco, porque a gente não sabe, ele tá ali treino, né, na situação de jogo, tem muito choque, o time argentino é muito contato físico, e ele vai precisar estar inteiríssimo para esse jogo, né? Então, provavelmente o Felipe Luiz quer logo com força total, porque ganhando 3-0 hoje ou 3-1, vai lá pra Argentina mais tranquilo. Se o jogo for 1-0 ou 2-1, eu acho que o empate vai ser muito preocupante jogar lá, porque lá também o jogo é difícil, viu, pessoal? A gente não pode ficar aqui também, né, escondendo nada não, né? E o Flamengo deve vir com o Rossi, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, os Léo, né? Emerson Royal, eu não sei o que tá acontecendo com o Varela, deve estar machucado, alguém me corrija, não sei. Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Pessoal, esse cara aqui, chamado Pulgar, eu sabia que quando ele voltasse, ele ia ser titular, porque o Flamengo estava sofrendo muito com a falta desse homem, cara. Porque ele dá muita segurança pro Jorginho. E ele dá muita segurança pro Arrascaeta. Não sei se vocês perceberam o jogo contra o Palmeiras, os meias estavam mais soltos, né? Porque o Pulgar, ele tem uma coisa dele que passa... E ele é o cara que eu gosto. Ele é tornozeleiro. Ele dá mesmo, não tem esse negócio de aliviar, não. Jogador de zaga, meio de campo, volante, tem que ser tornozeleiro. Tem que ser daquele jeito mesmo que o Pulgar é. Chegando, demora, toma aqui o seu, toma aqui sua pisadinha de leve. E hoje é contra o argentino. O Flamengo também tem que saber usar também, né? Que eles são catimbeiros, eles são nojentos, ele vai querer puxar, de repente, o empate para eles hoje é vitória. Então o Flamengo tem que passar o carro logo hoje aí, 2-0, 2 gols de diferença. É muito bom para ir para lá mais tranquilo. E eu acho que o Pulgar dá muita confiança ao Jorginho e passa mais tranquilidade para a zaga. Até porque estávamos sofrendo por isso.
né? Com a coleção do Pulgar, tava jogando Jorginho e Saul, e a gente sabe que o poder de marcação do Pulgar é além, né, do que o Jorginho e o Saul pode dar, né? O time, claro que o Saul também jogou muito, joga muito, mas eu falo de cabeça de área. O Pulgar é o cabeça de área. Ele fica ali na frente da zaga, é o chamado pitbull da zaga do Flamengo. Vamos ver também a escalação do Racing. Pessoal, se eu falar algum nome errado aqui, me desculpa, eu não sei falar espanhol. Quem tem muita gente que vem pra cá só criticar. Quem vem criticar, parte logo a mim, eu não tô nem afim, nem respondo esse comentário de gente perder tempo respondendo comentário desse tipo de gente. Não tenho nem paciência nem tempo. Eles vêm com Cambeses, Colombo, Marcos Rojo, rapaz, Gabriel Rojas, Mura, Santiago Souza, Nardoni, Almendra, Solari. Aí tem um nome aqui que é meio estranho. E o Adrian Martins, né? Tem esse nome aqui, Conec. Porra, cara, como é que. Cada nome é absurdo, pessoal. Esse nome aqui, deixa eu ver se alguém aqui no comentário vai poder ver aqui, conseguir ver esse nome aqui, ó. Connection. É nome estranho, pessoal. Eu não sei ler muito espanhol, esses nomes estranhos aí é meio difícil pra mim, né? E eles também têm desfalques, né? Que é o Franco Pardo, Alan Foneres e Elias Torres, né? Lesionados. E o pendurados é o Adrian Martins, Gabriel Rojas e Martineira e Franco Pardo, né? E o Franco Pardo. E o Flamengo também tem também desfalque, né? Que é o Everton Cebolinha, com lesão no quadril. Somente o pendurado é Varela, que acho que está no banco, né? Mas e é isso aí. O árbitro vai ser o Jesus, né? Valenzuela, né? Da Venezuela, até rima, mas é isso mesmo que tá aqui. Jorge Urrego, né? Martins, também da Venezuela. Túlio Moreno, Venezuela também. Iender Herrera, Venezuela. E Carlos Aníbal Orbes Ruiz, Equador. E o assistente do VAR é o Franklin Congo, do Equador também. 2 do Equador e 4 da Venezuela. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões nos comentários. Crédito na descrição pro SPN Brasil aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.